Olá, seja bem-vindo ao nosso segundo episódio do nosso podcast sobre a comunidade do Suor dos Pés. Então, esse é um espaço para a gente conversar sobre a hiperidrose palmar, hiperidrose plantar, essa doença que afeta aí 1% da população e que a gente sabe que tem vários desdobramentos, várias formas diferentes da gente enxergar, e hoje a gente vai falar justamente sobre isso, né, com a psicóloga, a Linda Botega. Ela é uma pessoa muito experiente que se dedicou aí nessas últimas décadas ao atendimento de uma quantidade muito grande de pacientes, e que vai dar esse olhar, né, olhar mais psicológico, olhar mais afetivo, emocional, para uma doença que a gente sabe que é intimamente ligada com todo esse universo, né, de algo tão importante para nós, que é a nossa intimidade. Eu agradeço o convite, muito bom estar aqui com você para conversar com o Dr. Marcelo, essa comunidade Suor dos Pés, achei super interessante, e estabelecer essa troca, né, é sempre bacana. Vamos conversar. As garras desse problema, né, e a relação direta dele com o emocional, né. Uma fase de transição, uma fase de luto importante, isso. O emocional muito em jogo, né, os hormônios em ebulição, né. É isso. Essa separação da criancinha dos pais, né, na pré-adolescência, é interessante, eu não sabia disso. É mais comum na pré-adolescência, mas assim, eu já atendi pacientes de todas as idades, né, desde pessoas na faixa da terceira idade até crianças mesmo, criança de colo, né, porque é comum às vezes você ver um bebezinho com suor nas mãos em excesso, ou com suor nos pés em excesso, mas realmente mais comum o começo na pré-adolescência. Tem um número maior de casos na pré-adolescência. É quando se manifesta mais a hiperidrose. Veja, aí a gente nos faz pensar na relação com o mundo, na relação com o outro, né? Estou pensando assim, para a psicanálise, nós somos feitos de outros, né? Só existimos, o bebê humano, ele só sobrevive porque ele é cuidado por alguém. Alguém faz função ali, materna, paterna, protege, senão ele não sobrevive. Diferente dos demais animais, bebês do reino animal, no caso. Então, assim, é preciso esse investimento do cuidado no campo das necessidades fisiológicas, mas também em outro campo de acolhimento amoroso, né? Um lugar, você se apaixona pela criança, se tudo vai bem, o teu amor por um bebê vai crescendo junto com ele. Você é pai e você sabe do que eu estou falando, né? Vão crescendo e o amor que você sente cresce junto. E eu gosto de uma fala do Freud que ele diz assim, caminha mais tranquilo, algo assim, tá? Não me lembro bem. Caminha mais seguro e tranquilo pela vida do que aquele que tem certeza de ser amado. Então, nós temos dúvidas. Principalmente o mundo feminino, a mulher sente muito essa insuficiência, é um amor insuficiente. Eu preciso de mais amor, eu preciso e quero mais amor, não só dos pais, como depois nas relações amorosas. E é uma forma de se relacionar com a vida, com o mundo, e que cria toda uma expectativa muito grande, né? Uma demanda também, e não é sem efeito nesse emocional que reflete no corpo. Você deve se deparar sempre com isso. Então, a gente, você vai me falando, você vai comentando, eu vou lembrando de alguns casos assim mais emblemáticos, né, de pessoas que realmente foram desenvolvendo a hiperidrose a níveis muito importantes, e sempre relacionado com essa questão afetiva, né? Então, mas a gente procura sempre indicar alguém para tomar conta um pouco desse lado emocional. Na verdade, assim, né, um trabalho conjunto, assim, para... Sim, sem dúvida, e principalmente quando a gente percebe que a questão emocional ela é central no problema, até porque é o seguinte, né, a gente não pode ser muito intervencionista nas pessoas, a gente não pode achar que cortar alguém, enfim, vai resolver um problema que eventualmente está só se manifestando da forma física, mas que não tem uma base física um pouco mais estabelecida. O que eu quero dizer com isso é assim, toda vez que me dá a impressão, né, os sinais da conversa me trazem para que o problema, que a questão afetiva emocional da pessoa, ela é central
a manifestação da hiperidrose, a gente sempre indica que se procure psicoterapia, né? Que o paciente faça terapia. Até porque a gente sabe que o controle, o melhor controle, enfim, a solução dos seus problemas, ou conviver melhor com os seus problemas afetivos, com certeza vai ter um impacto positivo sobre a doença. E, eventualmente, você não precisa intervir, você não precisa fazer uma cirurgia, né? A raiz do problema é outra. Então, são coisas separadas. Às vezes as pessoas nos procuram, mas com a manifestação física de algo que é muito, muito emocional. E aí, é lógico, a gente tem que tirar um pouco o time de campo e levar esse paciente, ou conduzir esse paciente para o profissional que pode ajudá-lo melhor do que a gente, né? O que eu percebo na clínica é uma procura muito grande por psiquiatras para entrar com uma medicação. Você tem percebido se isso tem ajudado, um ansiolítico? Então, sim, eu particularmente acho que as medicações psiquiátricas elas têm que ser usadas com muita parcimônia, né? Não é o que nós temos enxergado, né? Infelizmente, o mundo consome muitas medicações que mexem com os neurotransmissores, né? Com o que a gente tem dentro da cabeça e no final das contas isso pode pode de alguma forma se descontrolar. Não é um assunto, obviamente, que é da minha área de expertise, mas eu, como ser humano, eu acho que existe um exagero realmente no uso em geral das medicações psiquiátricas. E eu acho que as pessoas elas elegem não se conversarem, né? Ou preferem não ter que se encarar frente a frente, né? E a psicoterapia muitas vezes ela promove isso, né? Apresenta a pessoa ela mesma, né? Isso, você sabe que, te ouvindo, assim, eu me preocupo também com o uso excessivo indiscriminado de medicações, né? Eu falo, tem a droga lícita e a droga ilícita. E a lícita tem me preocupado muito. As pessoas são singulares, únicas, e é a mesma medicação para todos e tem os efeitos colaterais seríssimos, né? E é preocupante. Mas o que eu penso assim, há uma pergunta que nós muito pequenos nos fazemos: o que querem e o que esperam de mim, o que querem de mim e o que querem de mim. Quanto mais forte é essa ideia de que eu preciso agradar o outro, quero entender o que o outro quer e atender essa expectativa, principalmente com relação aos pais, né? Principalmente com relação aos pais. Claro, depois entra professores, na vida adulta entra o lado profissional. E nós temos uma sociedade extremamente voltada ao produtivo, né? Temos que produzir e, além de ser produtivo, feliz, né? Eu gosto muito de uma fala do Contardo Caligares. Ele diz assim: eu não quero ter uma vida feliz, é impossível. Eu quero ter uma vida interessante. Quero fazer algumas escolhas e tal. É verdade. É possível você ser um médico, é possível você ser um engenheiro, astronauta, trabalhar na NASA. Agora, felicidade o tempo todo, impossível. Então, há uma demanda, há uma injunção de que algo que a gente possa adquirir vá nos preencher e nos fazer feliz. Existe isso. Isso tudo que eu estou trazendo, estou querendo dizer que adoece a mente e reflete no corpo, né? Está muito ligado e nós temos presenciado, assim, gastrites, dores, né? A fibromialgia, um número excessivo, assim, aumentando e preocupante, doenças autoimunes. E será que não daria para a gente pôr a hiperidrose aí dentro, nesse campo, né? A hiperidrose, sem dúvida nenhuma, é uma doença que tem uma ligação direta, né? Uma associação direta com o emocional, sem dúvida nenhuma. As doenças emocionais, elas são difíceis para nós, médicos, que tratamos de forma alopática, de forma muito objetiva todas as doenças, a gente tem protocolo para tudo. É difícil a gente dar esse passo atrás e dar uma olhada no panorâmico, né? No todo, né? Entender o indivíduo de forma mais holística. E eu acho que existem... A medicina ocidental tem essa dificuldade, né? Diferente da medicina oriental, né? Eu estava até conversando hoje, inclusive aqui, a gente teve a visita de uma empresária chinesa, ela falando muito sobre medicina chinesa, né? Que a ideia geral é de realmente manter o indivíduo saudável, né? E não tratar a doença, né? Mas tentar manter o máximo possível o indivíduo saudável. E quando existe um desequilíbrio, que é a doença que surge, mesmo depois que haja uma intervenção, seja ela qual for, tentar resgatar esse equilíbrio. Então, isso não faz muito parte da nossa maneira de enxergar, né? A gente tem vários mundos nesse planeta, né? Existem
as culturas que encaram o ser humano de forma completamente diferente, né? Então eu acho que a gente tem que aprender também com o melhor de cada uma dessas culturas. Voltando um pouquinho na questão do emocional, sim, cada vez mais a gente tem doenças que são provocadas por esse desequilíbrio. Um sofrimento, né? Dá pra gente pensar num sofrer mesmo. Que todos nós temos, né? Uhum. Esse conceito de felicidade é um conceito que muda todo ano, né? Então a gente acha que felicidade é uma coisa só, a felicidade são momentos, ou felicidade é ter uma vida de valor. Eu acho que o conceito de felicidade é muito aberto, né? E eu acho que felicidade é um estado, né? É um estado que pode durar muito pouco tempo, mas que te preenche naquele momento. Toda vez que você tem a vida te mostrando todos os seus percalços, né? Você tem todos os motivos do mundo para deixar de ser feliz naquele momento. Então esse exercício é um exercício difícil, né? De se manter mais bem do que mal, né? De se manter mais feliz do que insatisfeito. Então acho que a felicidade passa um pouco pela satisfação. Eu acho que a gente está conversando sobre várias coisas, mudando o rumo de várias formas diferentes, o que mostra que realmente, né, no final das contas, o que todo ser humano quer é entender os seus caminhos, né? A gente começa a falar de doença, daqui a pouco estamos falando de felicidade, daqui a pouco a gente vai falar de família. Há uma busca. Eu gostei da tua fala sobre satisfação. Porque para a psicanálise a satisfação ela é parcial. Ela é parcial em tudo. Na comida, sabe? No sexo, na relação sexual, na relação profissional. Nós nos satisfazemos parcialmente. Em tudo nós nos satisfazemos parcialmente. A busca de uma satisfação plena, total, da totalidade, ela é perigosa, ela é mortífera. Eu sempre cito como exemplo aquelas pessoas com obesidade mórbida. Comer até explodir, só um guindaste tira da cama. É algo muito difícil. Tem um filme A Baleia, né, que fantástica a história. Então, até essa busca por uma satisfação total também é singular, né? Pode falar de um sofrimento, de um engano, enfim. Tem que escutar cada pessoa única ali na sua singularidade. Mas, ou seja, essa busca de uma satisfação total, acho que tem muito a parte, eu estava falando aqui da relação com os pais, mas também tem a relação com o nosso social, com a nossa cultura. Porque assim, o que nós enxergamos hoje? As crianças muito pequenas já são expostas às telas com demanda de consumo. Consumo, um bem material vai nos preencher, nos deixar plenamente satisfeito? Não, né? Na psicanálise a gente leva muito em conta que o desejo é desejo de desejar, estar na vida em movimento de realizar algo. A tua comunidade, por exemplo, foi o teu desejo de realizar algo, de divulgar algo, de fazer isso acessível. Muito interessante. É um movimento de desejo, de desejar. É o nosso combustível. Então, a ideia de abrir essa comunidade foi justamente trazer para as pessoas um espaço de comunhão dos seus pensamentos em relação especificamente a essa questão, né? A esse problema. Então, a gente traz o máximo de informação que a gente pode para suscitar essa discussão, para as pessoas se sentirem também, para quem tem esse problema, se sentir um pouco mais informado, ter um pouco mais de escape para aquilo, de entender como que a coisa funciona, a complexidade disso tudo, né? Eu acho que é uma maneira também, hoje em dia, da gente se comunicar com as pessoas, né? Trazer informações o máximo possível, com a maior qualidade possível, para que elas consigam superar os seus problemas, né? E não é uma questão só de vamos resolver de uma única forma. Os problemas são todos eles muito complexos, né? Sim. A hiperidrose, por exemplo, estão trazendo um pouco para o lado do teu dia a dia como profissional, né? A hiperidrose é uma doença social também, né? Porque, veja, não é à toa que ela se manifesta em dois dos órgãos que são órgãos de relação, né? Nas mãos, a hiperidrose é aquele excesso de suor na mão. Quem que não usa a mão nos seus contatos diários, né? E isso provoca um constrangimento natural nas pessoas, né? Então ela vai dar a mão para alguém e está com aquela mão molhada. A questão da higiene vem em foco aí, né? Dá a impressão de que, né, aquela sensação de que a pessoa acabou de sair do banheiro e não secou a mão direito e tal. E isso é muito ruim para quem tem hiperidrose. No caso dos pés, é muito comum a gente receber a queixa do contato mais íntimo, né?
Então o pé está sempre gelado, está sempre molhado. Isso dá uma falsa impressão para as pessoas de falta de zelo, enfim. E o calçado, né? O risco de queda até, conforme o calçado escorrega, né? É incômodo, no mínimo incômodo, né? Deve causar um sofrimento, né? Super. E é muito interessante o seguinte, e isso é um negócio legal da gente conversar também. Quem tem esse problema, quando pensa na hiperidrose, dispara o gatilho e começa a suar. E quando ela se manifesta, quando a pessoa sua, parece que existe um ciclo que se repete. Então, suar faz ela ficar mais ansiosa, faz com que ela sue mais ainda, e aquilo vai se perpetuando. Então, é muito do sistema límbico, né? Muito lá de dentro, é muito da nossa caixa de Pandora, né? E que a gente tem dificuldade, lógico, de lidar com tudo isso daí, né? O que pensamos, né? O que pensamos... eu atendo crianças também, mais adultos, mas atendo crianças também no consultório. E assim, eu digo para as crianças, até já escrevi um livro infantil, onde eu abordo essa questão de que o que a gente pensa pode doer, pode aliviar, pode amparar, como pode fazer sofrer, como pode doer o pensamento. O que nós pensamos? Não estamos tão no comando assim daquilo que ocupa a nossa mente, né? E aí o corpo é reflexo disso. Sem dúvida. Então, não é nada simples a gente lidar com os nossos sentimentos, né? Acho que vai uma vida e vão várias vidas para a gente entender que a gente não está no comando, né? A gente tem que tentar como ficar gostaríamos, um pouco mais, né? Exato. Como que é possível, sabe? Eu gosto muito de uma metáfora do livro. Você pega o livro, põe bem próximo, aqui na ponta do teu nariz. Eu falo até para algumas pessoas. É a tua vida, leia. Né? Um livro bem próximo, assim. Não dá. Tudo embaralhado, tudo misturado, tem letras ali, mas não consigo nem enxergar uma palavra. Eu me afasto um pouquinho e vou enxergando. Uma análise, uma terapia tem que possibilitar esse afastamento para você enxergar a tua história de vida, para aí você conseguir ter decisões, ter um pouquinho mais de poder e de controle sobre aquilo. Aquilo que você não enxerga, que, digamos, estaria no campo do inconsciente, uma força que faz com que você transpire muito, e quando você começa a transpirar, transpire mais ainda, porque cria toda uma questão de constrangimento e ansiedade frente a isso, é essa força inconsciente. Então, sim, precisa localizar alguns traumas da infância, algumas questões da demanda do outro que eu interpretei, né? A gente brinca que na psicanálise, o pai e a mãe é culpado de tudo. Não, peraí. É o que você fez com o que eles falaram, como você interpretou, então está em você. A saída para isso está em você. Mesmo na criança, sabe? Quando a criança é implicada, é mágico, é bonito até de ver como ela se liberta. Então, assim, sim, somos seres de linguagem, né? Falamos, sabemos que pensamos. Demais animais? Não, né? Instinto. Nós somos seres pulsionais, de pulsão, que tem a ver com a nossa linguagem e aí o nosso inconsciente. Pô, bem mais complexo, né? Outra questão que também nos faz sofrer é a nossa finitude. Somos finitos. E há uma idade que a gente descobre que somos finitos e nos sentimos inseguros frente à vida, há risco no viver. Mas se não corremos, não vivemos, não é mesmo? Eu acho que são essas questões existenciais, elas são um pouco da chave para a gente conseguir se localizar no tempo e espaço, né? Entender que a gente somos seres imperfeitos, né? Incompletos. E precisamos aceitar, né? Aceitar a morte, aceitar a finitude da vida, né? E eu acho que isso, especialmente a partir de uma determinada idade, isso é fundamental para que você consiga viver em paz, né? E consiga viver melhor. Deixa eu te colocar uma questão que é bem interessante no assunto hiperidrose também, né? Que tem diretamente a ver também com a tua área. Que é assim, a gente sabe que as pessoas que têm o excesso de suor em qualquer parte do corpo, quando elas estão numa sessão de psicoterapia, elas conseguem controlar. Porque eu acho que talvez a psicoterapia tenha esse poder de acalmar as pessoas, né? Eu chamaria de acolhimento, sabe? Quando você se sente acolhido. Perfeito.
você tem um lugar de fala, de acolhimento. Eu combino muito isso com as pessoas que eu atendo, que se analisam comigo. Não tem julgamento moral. Não pode caber numa terapia, numa análise, o julgamento moral, né? A minha religião, então a tua é diferente, eu não te escuto direito, eu te censuro. Não, jamais. Se você cair nas mãos de um profissional assim, troque rapidamente. Não está certo. Sim. Então, esse acolhimento, veja, quando nos sentimos acolhidos e respeitados na nossa singularidade, algo se organiza. Então, isso é algo que a gente sabe que acontece. Então, durante as sessões, durante esse processo, como você falou, né, que a pessoa se sente acolhida, ela consegue ter esse controle. A gente sabe que é um controle que tem a ver diretamente com o emocional, tem uma parte do sistema nervoso que é intimamente ligada com o emocional, que faz com que as pessoas passem a suar, né? É o sistema nervoso simpático e tal. Só que quando elas saem desse ambiente, que é um ambiente de acolhimento, que é um ambiente de, enfim, de trabalhar suas questões mais íntimas, elas perdem esse controle. Então, a gente sabe que a terapia, ela ajuda tudo na vida da gente. Mas você sabe que você me fez pensar em algo agora. Será que a terapia é análise para todos? O que faz uma pessoa procurar, né? E eu posso até te dizer que é quem sofre. Quem está incomodado ou sofrendo, é o sofrimento. As pessoas às vezes me perguntam assim, deve ser difícil, né? Você trabalha com a dor de viver, com o sofrimento humano, não te adoece? Engano, não trabalho só com a dor, não. Não trabalho só com sofrimento. Trabalho com a magia que é você assistir uma pessoa que sofre, enxergar, né? Se afastar, enxergar, poder fazer escolhas e se libertar parcialmente ou quase totalmente desse sofrimento, de reinventar uma forma de viver outra, mais leve, como você falava. Eu acho que tem a ver... essa conversa é super interessante, porque... como eu tinha comentado com você, né, a minha esposa também é psicóloga, então minha colega. Então eu vivo assim muito desse mundo da psicologia, até como médico. Eu tenho por opção tentar escutar mais as pessoas, entender da onde que vem os problemas delas, especialmente quando são problemas que estão relacionados, como a gente... Então você dá lugar de fala, você escuta. Eu acho que assim, isso faz diferença. Então, dentro daquilo que é possível, né, do dia a dia, até porque assim, o nosso dia a dia, ele não permite que a gente tome as atitudes do ideal. No final das contas, a gente acaba optando muito pelo real e pelas tarefas do dia a dia, como você mesmo colocou, né? Mas de qualquer forma, assim, eu acho que a terapia, se a gente mudar, voltar um pouco no que a gente estava conversando anteriormente, né, ela não deixa de ser uma maneira de você evitar de ter problemas, né? As pessoas procuram um terapeuta muitas vezes quando elas têm alguma situação específica, né? Por conta de um luto, de uma separação, ou por conta de algo que elas não conseguem lidar no dia a dia. Exato, um sofrimento, né? Um sofrimento algo importante. Está difícil ali, e aí procuram. Aqueles que vêm às vezes buscando uma prevenção que é comum nos estudantes de psicologia. É isso que eu ia te falar. Fale. Que eu acho que é a questão realmente da prevenção, né? Tentar encontrar na terapia uma ferramenta a mais para viver melhor, né? Mas sabe que é difícil? Porque imagino. Tem que ter uma questão, e assim, olha, o que eu posso te dizer assim que é interessante? Nós temos um conceito de repetição em psicanálise, que é assim, a pessoa repete um padrão ali de algo na sua vida, por exemplo, nas escolhas amorosas, de algo que se impõe um sofrimento, e o sintoma emocional é um sintoma de defesa. Até na hiperidrose pensar nessa questão como um sintoma de defesa é interessante, né? Que daí cada pessoa que apresenta essa doença tem que ser escutada na sua singularidade, que pode ser defesa frente a quê? Ao outro, como assim? Na sua relação com o outro. Então, assim, às vezes também de identificação. Porque será que é só genético, né? Minha mãe tem e eu tenho. Por exemplo, enxaqueca. Minha mãe tem e eu tenho. Mas a menina é filha adotiva, não é biológica. Então, a transmissão genética também se dá pelos olhos e pelos ouvidos, né? É muito interessante.
Então, assim, se o sintoma emocional, né, é um sintoma de defesa, por mais que ele se manifeste no corpo, se você ataca ele numa análise, numa terapia, e tenta, enfim, dar conta dele, por exemplo, alguém que come muito, e você faz a bariátrica, por exemplo, a pessoa passa a beber bastante, desloca. Se você não trabalha, desloca. Eu gosto de falar que a gente na psicanálise procura trabalhar contornando aquele sintoma, falando não só do sintoma, da pessoa que tem ali, aquele que é singular. Falando, aquilo vai perdendo a força. Você pode ficar com ele, eventualmente, ou tão pouquinho que já não te atrapalha mais. Sim, ele vai elaborando melhor. Elabora de tal forma, sem eliminá-lo, porque aí você desloca. Se você é pessoa que fuma muito, eu trabalho com ela, tem várias linhas da psicologia, né? Algumas linhas trabalham controlando aquilo. A pessoa passa a comer muito, a comer muita bala, é a oralidade, né? A satisfação oral, a questão pulsional na oralidade. Então, assim, eu fiquei muito interessada no caso do suor nos pés dessa comunidade. Estou até te seguindo. Então fica aqui a dica para vocês, se interessam pelo tema, poder seguir, porque é muito interessante a história que te movimentou a fundar. Eu achei bacana, muito bacana. E tudo que me faz pensar, analisar, refletir sobre o ser humano é minha grande paixão, né? Eu gosto muito. Se a gente também pensando no que você está falando, eu acho que é bem interessante. E me vem na cabeça assim também, se a gente fosse conversar com cada um desses pacientes, as histórias seriam riquíssimas, né, para a gente tentar dar um livro, né, para a gente tentar entender, né, da onde vem isso, que momento que começou, tem alguém na família que tem também, como que é a identificação com o pai, com a mãe, com né, da onde vem, é como eu te disse, da enxaqueca, dessa menina que tinha enxaqueca, minha mãe tem também. Não era filha biológica, mas eu sempre comento que a adoção, filho biológico não implica adoção, você precisa adotar. Sim. O filho te adotar como mãe, como pai, e você adotá-lo, adotar a filha, implica sempre essa adoção, que a gente, em muitos casos, não vê isso acontecer e tem efeitos, né, nocivos. Eu acho que essa nossa conversa é muito interessante para quem tem o problema. Acho que vai ser super elucidativo, assim. Na verdade, a gente traz mais perguntas, a gente não tem as respostas. Você veja que curioso, né? Esse é um problema tão ligado com o emocional que a gente consegue... eu sempre me fiz essa pergunta também, né? Até do efeito simbólico que tem a cirurgia. A gente, através de uma cirurgia, a gente desliga aquilo ali. Ai, que bonito isso que você falou, corta. Efeito simbólico. Gostei disso. Mas é super simbólico. A gente faz uma cirurgia para tratar o suor dos pés, é simplesmente cortar um fio. É o que a gente faz. E é como se realmente a gente estivesse desligando aquele circuito, sabe? E eu acho que existe por trás disso essa analogia, né, de que é tão difícil a gente conseguir desligar um problema pura e simplesmente, né? Mas nesse caso especificamente a gente consegue fazer isso, simplesmente isso. E é engraçado que imediatamente depois que você termina esse desligamento, que você faz o corte desse fio, que é o nervo no caso, a pessoa para de ter o problema. Ele não desloca? Existe alguma coisa, eu acho que nas mãos, né, que pode deslocar? Principalmente nas mãos, ele pode deslocar para outra parte do corpo, que é uma compensação. Nos pés, não. Nos pés é bem mais difícil que isso aconteça. Também pode acontecer, mas normalmente no pé é bem menos frequente. Mas é isso. E isso gera um pouco mais de controle para as pessoas, sabe? A gente percebe isso também, que as pessoas se sentem mais, quem tem o problema faz a cirurgia, ela acaba se sentindo mais segura, né? Porque esse fator de desequilíbrio, esse fator de descontrole, é um pequeno controle remoto que a gente dá na mão das pessoas. Ela passa a controlar aquela situação específica. É engraçado isso, né? Porque não quer dizer que a vida vai ficar mais feliz, né? E a gente, como médico, a gente tenta analisar tudo, a gente tenta quantificar tudo. Então existem questionários de qualidade de vida que a gente aplica antes de você ter o controle do problema, depois que você passa a ter o controle do problema, até para entender assim, olha, melhorou a qualidade da vida da pessoa ou não.
E é curioso isso porque, assim, essa melhora da qualidade de vida ela tem a ver especificamente com o problema, e não mais do que isso, né? Mas se a gente analisar de uma maneira mais ampla, ter o controle sobre algo que te incomoda muito acaba te dando outros controles remotos também. Você não acha isso? Ah, eu concordo. Você me fez pensar agora em algumas pessoas que têm dificuldade de dirigir o carro. Uhum. Né? É quase um rito de passagem, né? Aos 18, autoescola, dirigir um carro independente, se vai ter ou não acesso a um carro, as pessoas querem estar habilitadas. E a dificuldade de algumas pessoas de dirigir o carro, de dirigir a vida. Controle do carro, controle das emoções, sim, tem ligação, claro que sim. E eu gostei da tua palavra do simbólico, né? Porque se trata de poder simbolizar mais algumas questões na vida, nessa dor de viver, dor de existir, né? Tem até um livro de um psicanalista, Dor de Existir. Viver dói um pouco, mas não precisa doer tanto. Uhum. E nós criamos sintomas psíquicos que refletem no corpo, como a gente está abordando aqui, para nos proteger do quê? Da finitude, da incompletude, da parcialidade das satisfações, do imaginário de que existe uma completude, de que a gente possa ser eterno, né? De que a gente possa não envelhecer, que é uma injunção atual. São tantas coisas e cada um vai responder de uma forma frente a esse sofrimento, a essas interrogações, às vezes sem respostas, né? Você está falando de envelhecer, eu acho que isso abre um novo capítulo. Na verdade, eu acho que existe uma beleza tão grande em a gente ir passando das fases da vida, né? Tem ganho também, né? Principalmente enormes. emocional, né? Podemos ter perdas corporais, não é? Uhum. Mas ganhos emocionais é tão importante, aquilo que você disse, né? A questão da prevenção, trabalhar o emocional, para poder envelhecer dignamente, não é mesmo? Você está citando vários livros, eu vou citar um outro agora que eu li recentemente sobre os tipos de inteligência, né? A gente, quando é mais jovem, a gente tem uma inteligência chamada fluida, né? Que é essa inteligência do fluxo de informações muito grande e tal. Que a gente, naturalmente, o cérebro vai perdendo um pouco disso ao longo do tempo, né? Não que você não possa aprender, mas aprender sempre é mais difícil. Aprender algo novo depois de uma determinada idade, ela acaba sendo bem mais difícil. Mas, por outro lado, a gente desenvolve uma inteligência que ela é mais sedimentada, né? Que esse autor especificamente chama de inteligência cristalizada. E a gente percebe isso, né? Com a idade a gente consegue fazer melhor relações, né? A gente pega as informações que a gente foi acumulando ao longo do tempo e consegue fazer as boas conexões entre elas, né? E isso vai deixando você, no final das contas, cada vez mais inteligente. Eu acho que a vida, né, a maturidade te traz uma percepção sobre as coisas, sobre as mesmas coisas que você olhava anteriormente, mas que agora você consegue ter uma visão, filtro, parece, né? Uma visão mais ampla, né? Você amplia e filtra algumas coisas, não te tomam, você não dá tanta importância, parece que há algo emocional de ganho importante aí no ganho emocional. E eu acho que essa que é a grande... de novo, né, o simbolismo da sabedoria do mais velho, né? A sabedoria, no final das contas, não deixa de ser, dentro desse conceito de inteligência cristalizada, você conseguir fazer as devidas relações, as relações mais corretas entre as informações, e você conseguir dar conselhos melhores para as pessoas, porque justamente você consegue enxergar melhor. Um pouquinho além. Você me fez lembrar de eu acho que até postei sobre isso no Instagram. Uma tribo, uma pesquisa feita numa tribo com a nossa sociedade aqui atual, e numa tribo também eram perguntadas às crianças: o que você quer ser quando crescer? Sabe a resposta aqui, né, na nossa cultura? Rico, jogador de futebol, né, famoso, agora influencer, né, ganhando muito, sempre muito ligado ao dinheiro. Nessa tribo, a resposta das crianças assim é emocionante. Eu quero ser avô. É o avô que tem o conhecimento, a sabedoria, o conselho, o acolhimento, a direção, o saber ali, né? Um saber importante que é respeitado. Então, atualmente, será que nós não estamos pecando aqui na nossa sociedade com as pessoas, com os idosos, né? Com os avós? Eu vejo famílias que
tratam bem. Meu filho é louco com os avós, respeita, ama, né? Tem uma boa relação. Mas também vejo, principalmente no consultório, na prática clínica, que há muitas falhas nesse culto à juventude. Isso é tão perigoso. Se a gente entrar nesse assunto, a gente vai começar a ficar meio triste também, né? Porque, infelizmente, a gente tem algumas tendências hoje em dia que a gente percebe que o caminho está errado, né? É aquela história, né? A humanidade, para certas coisas, ela acelera numa estrada, enxergando que a ponte está quebrada lá na frente. E mesmo que ela está enxergando que ela vai cair no precipício, ao invés de diminuir a velocidade, ela aumenta, né? E a gente percebe isso em várias formas de pensar e de agir, de várias correntes diferentes. A gente percebe que está errado. E isso não é uma soberba, né? É porque é contra princípios básicos, né? Princípios que mantiveram a nossa espécie viva, né? Sim. Enfim, mas são assuntos para uma próxima conversa, talvez. E veja como a tristeza está presente, né? Que é um sentimento. Hoje você não pode ficar triste. Como assim? Sabe que toda tristeza é depressão? Essa nossa conversa agora, nós tivemos momentos interessantes que a gente se sentiu mais alegres. E agora, quando a gente constata algumas coisas que está no social, que está no humano, dá uma tristeza. Vamos para uma medicação? Não, né? Faz parte da vida, as várias emoções, né? É isso. Eu também acho que não adianta a gente querer estar satisfeito o tempo inteiro. O remédio para a vida é viver, né? Não anestesiar a vida, né? Isso mesmo. E as experiências precisam ser vividas, né? Elas precisam ser mais reais do que virtuais também, né? Essa é uma outra... eu acho que é uma outra doença que está se instalando, né? Das pessoas não terem relações reais, né? Não sentir o cheiro das coisas, né? Achar que todo museu pode ser visitado virtualmente. Não, né? A graça da coisa é você estar lá naquele momento e entender ao vivo e a cores. Como que funciona, né? Verdade. E se veja uma outra coisa interessante, já que a gente também me chamou a atenção que você falou, que é essa sabedoria, ela acaba deixando você, com a idade, deixando você mais tranquilo para muita coisa, né? Talvez até seja uma preparação da própria finitude, né? A nossa espécie, ela foi evoluindo ao longo do tempo, e eu acho que é bem provável que a gente consiga perceber, né, à medida que você vai envelhecendo, que a tua vida está, de alguma forma, a tua vida física, de alguma forma, chegando na última página, né? E tem que entender talvez até a própria beleza disso tudo, né? Não é fácil para nós, a gente ter pegado a vida, etc, etc. Mas voltando para a questão da hiperidrose, existe um outro gancho aí. Normalmente a hiperidrose diminui muito depois da menopausa, diminui muito depois dos 45, 50 anos de idade. E talvez isso até seja um reflexo disso mesmo que a gente está falando, não só hormônio, mas da própria sabedoria. Interessante isso. Muito interessante. Viver é um processo que pode ser bonito, é interessante. O que eu defendo é assim, a dignidade humana. Onde mora a dignidade humana? Na capacidade do respeito às diferenças, né? Respeitar que somos únicos, singulares. Quando tentamos igualar, e isso tem acontecido, né? Como eu te disse, da tribo, a pergunta e as diferentes respostas, no mínimo, é triste, no mínimo. Mas é muito preocupante. O que nós estamos fazendo, que valores estamos passando, o que estamos transmitindo aí no campo de um viver, né? Enquanto humanos, estamos destruindo mais do que construindo os laços, por exemplo. Mas é muito interessante saber disso, eu não sabia, que na menopausa diminui. Tem ganhos, né? Ganhos emocionais, mentais. Tem uma amiga que a gente tem um projeto juntos, que é As Várias Mulheres em Você, ela é endócrina. E a gente diz que tem perdas corporais importantes com o envelhecer, mas ganhos mentais. É possível. É regra para todos? Não, não. Infelizmente, percebemos pessoas envelhecendo, e é muito triste, porque tem pessoas que fazem metáfora com o vinho, né? O vinho mais velho, o bom vinho, fica melhor, e o outro vira vinagre, né? Então, algumas pessoas parecem que viram vinagre, porque ficam muito ácidas, de mal com a vida, não suportam viver. Então, assim, nós podemos acabar com a nossa vida vivos.
se saber que somos mortais. Até me lembro do Lacan, sempre cito ele. Lacan é Jacques Lacan, um francês, que fez a releitura da obra do Freud e tal. E introduziu a questão da linguagem, do que eu falava há pouco. Ele diz assim, engraçado, que se fôssemos imortais, a vida fosse para sempre, seria tão insuportável que toda a ciência estaria trabalhando para pôr fim àquilo. Então, por que a gente não pode entender isso e viver levando em conta a finitude? Isso faz com que a gente viva muito melhor. Eu concordo plenamente. Até do ponto de vista espiritual, é essa minha leitura da vida, né? A vida sendo vivida da melhor forma possível, de forma a mais intensa possível no sentido das relações, né? De estar próximo das pessoas que você gosta, que você ama e que te respeitam e que você respeita, para que você tenha uma vida melhor, uma vida mais vivida de forma mais plena, né? Concordo plenamente. Eu gosto disso também, penso que... Mas algumas pessoas têm tanta dificuldade, elas não querem falar disso. É assunto proibido envelhecer, é assunto proibido a finitude. Escondem na família se alguém está doente, ninguém pode saber. E às vezes eu recebo crianças adoecidas com segredos familiares. É proibido falar. Não morre, vira uma estrelinha, é uma forma como as pessoas conseguem falar, não leva as crianças no rito de passagem, né, que é o velório, que é a despedida. Tão complexo. Assim, nós humanos temos recursos simbólicos, né, emocionais para lidar com a verdade, né? Quando não, a gente fantasia, mas com a mentira ela nos adoece. Eu acho que está muito legal essa conversa. Acho que pode ter outros papos também, né? Falar talvez sobre outras coisas. Não que eu tenho certeza, esse tipo de conversa é um novelo, né? Uma coisa vai puxando a outra e as experiências de vida de cada um, e a gente que trabalha com gente, né? De formas diferentes e com pontos de vista que são complementares, sem dúvida nenhuma, mas trabalha com o sofrimento das pessoas também, né? É muito bacana escutar uma opinião que seja complementar, uma opinião que seja construtiva ao redor da mesma intenção, que é sempre tratar as pessoas, né? Sempre tentar melhorar a vida das pessoas o máximo que a gente pode. Essa troca é muito bacana. Obrigada pelo convite. Eu te agradeço. Excelente. Muito obrigado.